Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui a tela ou não? Esqueci. Vou tentar aqui olhar então essa parte da fantasia, que eu já ia comentar com vocês antes. Tá. Eu coloquei essa mulher aqui porque ela já vem com 4 fantasias pra gente poder trabalhar, tá vendo? Tem essa daqui e essa aqui. Então tá. Pra gente mexer na aparência ou na fantasia, a gente tem que vir nessa bolinha aqui, aparência, né? Então, por exemplo, aqui, nesse bloquinho aqui, eu posso mudar a aparência dela. Eu posso escolher. Ah, já tá, né? Na B, se eu clicar aqui em cima, ela muda para B. Se eu clicar agora, ela vem para C. Se eu clicar agora, ela vai para D. Só que eu não sei como é que a gente pode fazer essa transição ficar mais suave. Eu acredito que não tem como por limitação da plataforma. Aí o que talvez daria para fazer, mas eu acho que não seria muito bem o foco, seria colocar várias fantasias bem assim, uma atrás da outra, movendo um pouquinho, fazendo uma expressão e mudando direto. Mas eu acho que não é necessário. Até pelo projeto que a gente está fazendo, é um projeto mais simples, né? Então eu acredito que não precise. Mas se for do seu interesse, eu acho que dá para fazer assim. Já viram aqueles caderninhos que o povo coloca os desenhos e vai passando a página com o dedo e vai mudando, fazendo tipo uma animação? Eu acho que seria mais ou menos isso, mas acredito que seria muito. Ia dar muito trabalho para você nesse momento, mas se você quiser fazer, eu acho que dá. Não tem um jeito mais simples de fazer isso com a plataforma, eu acho. Então, é que quando a gente coloca esse excesso de informação que a plataforma não está dando conta de rodar, ele realmente fica mais lento. É normal. Aí, vamos pensar aqui uma situação que a gente possa fazer ela mudar de fantasia, né? Então, vamos pensar aqui. Nós precisamos fazer ela mudar. Quando, por exemplo, vamos supor, eu quero mudar a fantasia dela. Se eu apertar, nesse caso aqui, eu acho que não fica tão interessante eu usar ela. Vou pegar outro ator aqui que eu acho que vai ficar mais interessante. Vou pegar esse gato vagabundo aqui. Aqui. Beleza. Agora nós vamos mexer com esse gatinho aqui, ó. Que é o padrão do Scratch, né? Para a gente poder. Ele também vem já com 2 fantasias, ó. Tem essa aqui, que é de quando ele for andar, e essa daqui quando ele tá parado. Isso aí não faz muito sentido, talvez, mas é assim que a gente vai mexer por enquanto, tá? Vamos pensar então. Eu preciso definir primeiro o movimento do gato, certo? Alguém tem alguma ideia de como a gente pode fazer para poder definir esse movimento?
Uhum. Exatamente. A gente pode usar o se, então, dentro do mouse. Dentro do sempre, né? Totalmente. Então, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu venho no controle. Então, vamos pegar o se, então, aqui. E o sempre. Para a gente poder juntar essas duas caixinhas, eu não sei se vocês lembram, a gente tem que encaixar essa beiradinha dela aqui, essa beiradinha de dentro, ó. Vamos colocar para isso aqui acontecer sempre que a gente clicar na bandeirinha, ok? Então, tá. Aqui, ó. Vindo nos sensores, são basicamente as condições que a gente vai ter, né? Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Se a tecla, aí a gente vai colocar a seta para a direita, for pressionada, a gente vai colocar, então, para mudar a fantasia. Não é isso? Vai mudar a fantasia e vai andar os passos, certo? Até aqui todo mundo tá comigo? Vou voltar aqui. Então vamos testar o nosso programa. A princípio ele está só mexendo para a direita e uma hora ele vai encostar aqui na parede, tá? Mas é só para a gente fazer esse teste. Então vamos clicar aqui na bandeirinha. Se eu clicar aqui, ele muda a fantasia. Tá. Só ver se aqui vai melhorar o negócio. A gente pode também fazer o seguinte, ó. Vocês viram que quando eu botei ele para andar, ele vai e tá ficando, não é? A gente pode colocar para ele mover 10 passos e depois voltar para fantasiar, para ele voltar para a posição original. Vocês concordam? Porque aí vai ficar parecendo que ele andou e depois parou, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu coloquei. A gente pode pôr então para mudar a fantasia B, mover 10 passos e depois para mudar para fantasiar. Vamos ver se agora vai dar certo. Aqui. Então vamos testar se vai dar certo. Tá vendo? Agora ele não tá mexendo mais. Deixa eu ver como a gente pode fazer isso aqui. Esse gato aqui. Na verdade, ele tem que estar dentro do sítio, tem que estar fora, coloquei no variado. Esse aqui tá mexendo diferente. Isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu andei mexendo com isso aqui antes. Aqui, ó. Lembrei que eu tinha feito errado. Eu coloquei a caixa de blocos errada, gente. Desculpa. Deixa eu voltar lá. Faltou um bloquinho na caixa aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei aqui o si? A gente tem um outro bloco que a gente pode colocar, que é esse aqui, ó. Se, então, e se não. O que, que isso aqui está fazendo para a gente? Ele está me dizendo, se, é igual isso aqui, a primeira parte é igual, né? Se a minha seta para a direita for pressionada, então
a gente vai mudar de fantasia. Se ela não estiver pressionada, a gente vai mudar para fantasia de cá. Conseguiram entender? Eu deixei um pouco confuso aqui pela minha confusão. Senão eu explico de novo. Ok. Dentro desse bloco, a gente pode sim substituir todos os só os cis que a gente usou nos outros programas por esse, né? Só que na programação a gente costuma mais usar essa estrutura, né? Na programação em si, que vocês vão ver, a gente vai acabar usando muito esse conceito. A gente chama de if-else. Depois, provavelmente quem vai ensinar isso para vocês é a Aira, não sou eu, né? Mas é a mesma coisa dessa caixinha aí, ok? Agora a gente pode colocar ela dentro do laço e encaixar ela aqui, certo? Agora vamos testar esse gatinho para ver se o movimento dele tá bom. Tá vendo que agora ele anda e para? Agora tá funcionando certinho. Tudo bem? Ok, beleza. Aí, muita gente me perguntou lá na aula como é que a gente pode fazer para poder fazer, além desse movimento aqui, ó. Por exemplo, a gente colocou aqui seta para a direita. Para a gente fazer esse movimento todas as vezes, todas as direções que a gente quiser mexer o nosso gatinho, eu vou ter que fazer um bloco para cada movimento desse aqui. Então, se eu quero mover ele agora para esquerda, nós vamos pegar aqui, ó. Se a tecla, a seta, perdão, para esquerda for pressionada, então a gente vai mudar de fantasia. Para ele mexer e vai mexer 10 passos. Aí a gente encaixa esse bloco aqui embaixo desse de cá. Você vê que eu não coloco um dentro do outro. Tá vendo? Dá para ver pela linha. Se eu colocar ele aqui, estou encaixando ele dentro desse primeiro. Eu estou colocando esse aqui embaixo. Porque o compilador, geralmente no compilador, que é onde basicamente vai ler o que está acontecendo, o compilador, né? Ele vai pegar a operação, vai pegar os blocos que a gente tem e ele vai ler um por um. Então, primeiro, ele vai analisar aqui, ó. Quando a minha bandeirinha for clicada, então ele vai ver. A bandeirinha foi clicada? Foi. Então ele executa o código. Senão, ele não vai executar. Okay? Então, aqui, próxima linha, sempre. Ele vem aqui, ó. Depois ele já passa para a próxima. Se até para a direita for pressionada, então ele faz aquela sequência que eu mostrei para vocês. Depois, se ele acabou de fazer essa verificação aqui, ó, desse bloco aqui, ó, eita, esse desde de cima, ele vem para o de baixo e verifica o de baixo. Então, essa verificação ela é feita toda de forma sequencial. Então, sempre que vocês quiserem fazer esse movimento, vocês terão que fazer um para cada um, mais ou menos nesse estilo. Agora, o nosso gato ele vai mexer para cá. Eita, aqui agora não funciona, não. Esse aqui eu tenho que botar aqui de baixo, eu acho. Ele vai mexer para cá. Aí eu não troquei a seta, troquei. Eu esqueci, gente, perdão. Quando eu quero mexer ele para a esquerda, eu tenho que colocar ele para mexer menos 10 passos. Porque aí ele vai mexer certinho. Ok? E agora ele mexe. Tá vendo? Conseguiram entender? Eu tô com a impressão de que eu tô falando um pouco confuso. Se vocês estiverem achando também, vocês podem me falar, viu? Não precisa ficarem preocupados com isso, não.
porque quando, como eu falei dessa questão de colocar um dentro do outro, se você for colocar talvez em um outro lugar de programação, eu não precisaria colocar essa estrutura dentro da outra, talvez. Mas para isso, para fazer aqui, eu tenho que fazer, tá? Eu anotei as outras dúvidas de vocês, eu vou colocar aqui também, tá? Pode ficar tranquilos, eu vou tratar delas ainda. Tudo bem? Quando você fala em andar em zigue-zague, Yasmin, você fala em que sentido? Você quer que ele siga o mouse e você quer que ele seja só nas setas? Ou você quer definir um padrão para o seu para algum ator ou alguma coisa do gênero já pré-definida? Tá, ok. Então vamos pensar aqui juntos. Deixa eu apagar aqui. Tá. Então vamos pensar. Vamos supor que eu quero mexer esse gato agora aqui de forma zigue-zague, sem pensar em fantasia. A gente vai só mexer com o gatinho no modo mais bruto mesmo, tá? Então, olha só, eu quero definir o movimento dele para ele ficar mexendo de forma aleatória. Aleatória em zigue-zague, lógico, né? Então, primeiro, eu vou definir quando eu quero que comece o evento, né? Depois, a gente vai precisar de uma caixinha de sempre? Ou não? O que vocês acham? Uhum. Perfeito, nós vamos precisar da caixinha do sempre. Exatamente. Então, vamos pegar ela aqui, ó. Sempre. Então, a gente vai querer que o gato sempre ande desde que a bandeirinha esteja clicada. Então, a gente precisa da caixinha do sempre. Então, ok. A gente quer que esse gato ele ande de forma aleatória. Então, vamos ver aqui em movimento. Nós temos aqui as caixinhas de mova 10 passos, de deslizar por segundos até uma posição aleatória. E eu acho que essa a gente pode acabar usando, ou essa aqui de baixo. Aí, para você poder fazer, acho que em movimento em zigue-zague, ou você define em coordenadas, para onde você quer, e você teria provavelmente que calcular aonde que ele pararia para andar em zigue-zague. Por exemplo, daqui ele andar para cá, depois aqui ele andar para cá, você vê aqui embaixo que ele mexe, tá vendo? Agora ele está em menos 59 e ele está em menos 84. Ou então, se você quiser fazer isso de um jeito mais aleatório, você pode usar essa daqui. E aí você define o tempo. Se eu clicar ele aqui, ó, ele vai sempre mexer em uma posição aleatória diferente. Acaba que meio que ele mexe em zigue-zague, né? Não sei se era isso que você queria, ou se fosse uma coisa um pouco mais definida. Era mais ou menos isso? Perfeito. Então, assim você pode fazer. Ou se você quiser uma coisa bem mais padronizada, dá para você mexer. Mas eu acho que com aleatório fica legal também. Aí, se eu quiser aumentar o tempo que ele vai andar para um lado ou para o outro, eu só eu mexer aqui. Aí que ele vai andar mais devagar, né? E se eu quiser andar mais rápido, coisa que eu percebi é que a gente, aqui no Scratch, a gente não vai usar vírgula para separar esses pontos. A gente vai usar sempre o ponto. Porque como foi feito nos Estados Unidos, eles separam os números decimais, em vez, por exemplo, de ser 1,5, por exemplo, aqui for 15, né? Enfim, aqui eu teria que colocar em ponto, porque você vê que a vírgula nem aparece. Eu tenho que pôr ponto. É como se eu estivesse colocando 1,5, tá vendo? Aí ele vai mexer mais devagar. Aí para acelerar é só você diminuir esse tempo aqui. Tudo bem? Consegui esclarecer sua dúvida? É, exatamente. Estados Unidos e seus padrões diferentes, né? Ok. Eu vi que também que tinha uma pergunta sobre o ator seguir o mouse. Essa pergunta, quem que fez essa pergunta que eu já não lembro mais?
Ah, sim. Deixa eu te mostrar aqui então, Bia. Olha só. Então vamos pensar de novo. Vamos pagar aqui então o que a gente fez. Vamos voltar com o gatinho. Tá. Nós queremos fazer ele mexer de acordo com o ponteiro do mouse. Então, ó, a gente precisa então de definir quando ele começa. Depois a gente vai. A gente quer que esse movimento funcione sempre que o mouse estiver mexendo. Então nós precisamos da caixinha do sempre, certo? Tá. Se você for olhar aqui em movimento, isso aqui tá aparecendo aqui, eu não sei como eu vou tirar esse negócio, que minha internet tá muito ruim. Mas tudo bem. Se a gente for olhar aqui no movimento, a gente tem uma opção aqui, ó, aponte para o ponteiro do mouse. O que essa caixinha faz para mim? Quando eu apontar para cá, eu clicar nela, o meu gato ele vai olhar onde estava o meu mouse. Vocês estão vendo? Se eu voltar com ela aqui para cima, o gato vai olhar para cá, onde está o meu mouse. Então, sempre que eu colocar essa opção aqui, o meu gato vai olhar para cá. Tá vendo? Que ele tá sempre mexendo de acordo com onde está o meu mouse. Aqui pra você ver. Ele vai sempre mexer quando eu clicar aqui. Então, a gente usa essa caixinha aqui para ele sempre olhar para onde está o meu mouse. Para o olho dele parar onde está o meu mouse. Para ficar bonitinho, ok? Aí vamos supor, eu quero mexer ele 10 passos onde está o meu mouse. Então, se a gente for vir aqui em sensores, a gente tem outras coisas aqui também. A gente tem o movimento da distância do ponteiro do mouse, mas eu não lembro se a gente vai precisar disso aqui. Vamos testar sem. Olha só, sempre aponte para o ponteiro do mouse e mova 10 passos. Vamos testar isso aqui. Foda que você está tampando a minha bandeirinha. Então, se eu clicar na bandeira, ó, ele vai seguir sempre o mouse. Se você quiser que isso aconteça apenas em uma condição específica, aí você pode colocar isso dentro de uma caixinha do se então ou do se então se não. E aí você pode definir quando que esse movimento vai começar. Era isso aqui? Ok. Tá. Uma outra dúvida que eu vi que apareceu bastante, eu queria comentar com vocês, é como a gente pode fazer para criar um cronômetro. Alguém pensou em fazer um cronômetro no projeto ou não? Uhum. Tá. Então nós vamos ver aqui como faz um cronômetro. Aí todo mundo que quiser usar, pode usar também, né? Aqui a gente está compartilhando ideias, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ter esse aqui porque a gente vai precisar dele. Ok. Então vamos pensar como é que a gente pode fazer esse cronômetro. Vocês lembram que eu falei dessa caixinha aqui, sabe, aqui de variáveis? Vocês lembram dela? Aham. Essa caixinha de variáveis vocês vão usar até cansar. Ela é uma das caixas mais importantes assim para programação de forma geral. Aqui no Scratch a gente talvez não vai usar tanto, porque a plataforma a gente costuma chamar de uma programação em alto nível, né? Então assim a gente não vê a linguagem do computador aqui dentro. Não sei se você sabe, o computador ele vai tudo que está aqui no computador a gente vai ler sempre em 0 e 1. Então, as letrinhas, cada letra que a gente escreve, o computador vai ler como um conjunto de zeros e um, que é o código binário, exatamente. Então, a gente não vê essa programação em baixo nível, no 0 e 1. A gente está vendo ela mais de cima, a gente está vendo ela do modo mais simples, né? Então, a gente tem variável atuando em praticamente todas as caixas que a gente está mexendo. A gente só não está enxergando, entendeu? Aí, provavelmente, quando a gente começar a falar mais de programação em C, vocês vão ver melhor essa questão, que a linguagem C ela é mais baixo nível do que a linguagem do Scratch, por exemplo, tá?
Mas aqui a gente vai mexer com variável, igual a gente mexeria numa outra linguagem, ok? Isso é mais a título de curiosidade, isso aí a gente vai trabalhar mais durante o curso, ok? Então vamos ver aqui a caixinha das variáveis. Olha só, vamos supor que a gente vai chamar a nossa variável aqui, essa aqui. Vou criar uma outra aqui, porque senão vai ficar mais chato. Vamos criar uma nova. Então, eu vou criar uma variável chamada tempo, que é o que a gente está mostrando. Ela vai funcionar para todo mundo aqui a princípio, que a gente está só fazendo testes, né? Então, tem aqui a caixinha do tempo. Para fazer ela aparecer aqui na tela desse jeitinho, ó, é só eu clicar nessa toggle box aqui, ó. Quando ela tiver com o checkzinho, é porque ele vai aparecer. Se vocês quiserem, vocês podem até mexer o tempo aqui de lugar, isso aqui é bem tranquilo. E se vocês não quiserem, ela pode sumir. Se vocês não quiserem que ela apareça para o usuário ver o tempo do jogo, né? Então vamos supor que a gente quer que ela apareça, tá? Então vamos lá. Eu lembro que eu cheguei a olhar e procurar vocês para ver se a gente achava uma alguma função aqui que gerasse tempo para a gente. E, não, eu não achei. Então, nós vamos ter que fazer o cronômetro na mão, tá? Eu vou ensinar vocês como é que a gente pode fazer isso aqui. Olha só. Então, a gente vai ligar esse cronômetro da seguinte forma. Olha só, vamos pensar aqui. Eu quero que a minha variável, ela tá com valor zero, tá vendo? Se eu clicar nela aqui, ela aparece o zerinho. Então, ela tá com valor inicial de zero. E a gente vai contar de segundo em segundo. Tá? Aqui vai ser um cronômetro bem arcaico, tá, gente? Mais para a gente poder meio que burlar o que o programa não quer que não tem essa função. A gente está burlando as funções do programa, tá? Mas como ele permite que a gente possa fazer, a gente vai fazer assim mesmo, tá? Então, a gente precisa de adicionando nessa variável aqui um valor 1 a cada vez que um segundo passar. Vocês concordam comigo? Uhum, exatamente. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Aqui no Scratch, a gente tem essa caixinha aqui, ó. Espere um segundo. Tá vendo? Ela vai ser muito útil para a gente fazer o cronômetro. Então, vamos ver aqui. A gente tem espere um segundo. E na caixinha de variável, a gente tem adicione 1 à minha variável. Então, a gente pode fazer isso. Vocês acham que funciona? Se eu, toda vez que eu colocar para esperar um segundo e depois de um segundo adicionar 1 à minha variável, vocês acham que ia funcionar para a gente contar o tempo? Sim, faltam ainda mais detalhes, mas estou só trabalhando a ideia inicial. Vocês acham que dá certo? Tá, vou voltar então à ideia. Olha só. A gente tem aqui essa caixinha de tempo. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá com valor zero. Significa aqui que ela não tá armazenando valor nenhum. Vocês lembram que eu falei que era uma caixinha? É tipo um baúzinho. O computador ele vai pegar uma informação e vai guardar lá dentro dessa caixinha aqui. E dentro do computador são várias dessas caixinhas. Então, a gente precisa mexer no valor dela para poder contar esse tempo. Eu sei, parece muito estranho. Eu lembro quando eu comecei a aprender programação, isso para mim era uma coisa mágica, né? A gente não entende muito bem, não. A gente só trabalha com isso aqui. Então, toda vez que eu
for mexer nessa variável para aparecer um valor específico, eu preciso sempre adicionar um valor, guardar o valor, senão ela vai apresentar esse zero lá dentro. Se eu não mexer nessa caixinha aqui, no baú aqui dentro, sem nada, se eu não colocar nada aqui dentro, ele vai continuar sem nada. Não é assim? Quando a gente tem um baú dentro de casa, ou uma caixa, se a gente não pôr nada lá dentro, a gente não vai ter nada lá dentro, certo? Vocês conseguem entender mais ou menos? Ou não? Ok, então a gente precisa, então, adicionando, guardando as coisas na nossa caixa de acordo com o que a gente quer. E isso é tipo um contador que a gente vai fazer. Então nós vamos fazer assim, ó. Eu quero colocar, por exemplo, uma caneta dentro de uma caixa, mas eu quero que espere um segundo. Entendeu? É tipo, eu vou querer, por exemplo, eu quero guardar a variável 1, eu quero guardar o número 1 aqui dentro, depois de um segundo. Vai funcionar como se fosse um cronômetro. A cada um segundo, eu vou adicionar 1 lá dentro da minha caixinha. E esse valor vai sendo somado de acordo com os minutos. Deu para explicar mais ou menos ou ainda ficou confuso? Não, vou mostrar o processo para vocês. Pode ficar tranquilos. Todo mundo entendeu? Isso aqui é importante. Até para os próximos pedaços de vocês. Quanto mais gente falar para mim se entendeu ou não, mais tranquilo a gente pode seguir a aula. Tirarem as dúvidas de vocês também. Porque isso aqui eu sei que não é simples, tá? É um pouco confuso. Que é muito. A gente não vê isso acontecendo na prática dentro do computador, mas isso acontece o tempo inteiro. Então tá todo mundo comigo. Beleza. Então vamos continuar. Então, nós precisamos de mexer nesse valorzinho aqui. Por exemplo, tenho 0 canetas aqui dentro. Se eu criar tipo uma variável chamada caneta, uma caixinha de caneta, aqui também não tem caneta. Eu preciso colocando as canetas aqui dentro. Então, se eu colocar a caneta, agora a caneta vai ter 1. Se eu adicionar mais uma caneta, a caneta vai passar a ter 2. Vou ter 2 canetas lá dentro. Se eu colocar mais uma caneta, eu vou passar a ter 3 canetas. Certo? Então, o que a gente vai fazer com o tempo é mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos adicionar 1 no tempo para que ele tenha 1 segundo. 2 no tempo para que ele tenha 2 segundos. Mais 1, né, para poder ter 2 segundos. Mais 1 para ele passar a ter 3 segundos. Entendeu? A lógica básica do funcionamento do nosso cronômetro. E aí, assim, como é que a gente pode fazer para poder controlar esse tempo? Porque se eu só colocar ali para poder rodar e ficar adicionando 1, a gente não vai estar controlando o segundo, vai ficar lá na casa dos milissegundos, né? Então, nós temos essa função aqui, ó, espere um segundo. Você concorda que se eu esperar um segundo e logo depois eu adicionar 1, eu estou contando um segundo? Vocês conseguem enxergar isso? Então é isso que a gente vai acabar fazendo. Nós vamos adicionar 1 na nossa variável de tempo sempre que passar um segundo. Então, a gente vai esperar um segundo e adicionar uma variável tempo, essa caixinha aqui que a gente tem. Tá? Só que aí, vocês acham que é prático a gente fazer isso desse jeito?
Que a gente poderia colocar, espera um segundo, adiciona um. Depois a gente adicionar mais uma caixa aqui, sei lá, tipo, espera mais um segundo. Eita, aqui ficou errado. E adiciona um a tempo. Cadê aqui? Isso aqui não é prático, vocês acham? Que é prático fazer isso aqui assim? Vamos supor, sei lá, eu quero contar 60 segundos, eu teria que fazer esse código 60 vezes. Não é prático, né? Isso, muito bem, Bia. Nós vamos usar a caixa do sempre. Usando a caixa do sempre, a gente vai fazer com que esse programa nosso funcione sem a gente precisar fazendo isso várias vezes. Perfeito. Até como eu já falei com vocês, na programação é coisa de preguiçoso, né? Então, isso aqui a gente não vai fazer isso várias vezes de jeito nenhum. Até pode, mas aí o programa vai rodar muito lento. Então, a gente pode usar essa daqui, o sempre. Mas, por exemplo, se eu quero que o meu programa tenha, sei lá, eu conte 60 segundos e depois o meu gatinho perdeu. Eu posso usar essa daqui, ó, que repita X vezes. Aí eu posso mudar aqui dentro dessa variável aqui, ó, esse valor, ó. Então eu posso repetir, sei lá, eu quero repetir, vamos deixar 10 mesmo. Repita 10 vezes. Eu vou esperar um segundo e adicionar um no tempo. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar, se está funcionando. Vou tirar essa caneta daqui que ela não vai funcionar, não vai adiantar no nosso programa. Ok. Tá vendo o que tá contando aqui, ó? Cheguei no 10, parou o programa. Tudo bem? Sim, exatamente, Stella. Provavelmente é sobrecarregar o programa. A operação ia ficar muito lenta. E quando a gente está montando um programa para funcionar no computador, a gente tenta fazer esse programa funcionar o mais rápido possível, de forma geral, né? Aqui, como a gente está bem no início, a gente não está muito focado nisso. A gente só quer achar a solução. Mas, de uma forma geral, sobrecarregaria o programa. Vocês conseguiram entender o cronômetro? Vou mostrar para vocês também um outro jeito de a gente fazer isso aqui, ó. Sem essa caixinha aqui do repita 10 vezes. A gente vai usar a caixinha do sempre, tá? Isso aqui, ó. Vocês concordam que se eu colocar ela para funcionar, ela vai funcionar por muito tempo e a gente não vai conseguir parar ela? Só... Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, se a gente deixar essa variável aqui rodando desse jeito que ela tá aqui, ó, ela vai contar e ela não vai parar. Como que o meu computador vai saber que ela precisa parar? Ele não vai saber, né? Então, a gente precisa contar para ele quando que ele vai parar, não é? Uma condição, exatamente. Deixa eu parar aqui, porque ele já está no 21. Então, a gente tem essa caixa aqui, ó, de operadores. Tá vendo? A gente pode colocar a caixa da condição aqui. A princípio eu vou usar essa aqui, depois se precisar eu troco, tá? Ok. Nossa variável, ela tem um valor. Então, vocês concordam que a gente pode fazer operações com esse valor? Sim, dá para fazer também. Dá para fazer nesse estilo também. Sim, a gente pode fazer soma, a gente pode fazer multiplicação com esse valor. Então, vamos ver aqui, ó. E tem essa caixinha aqui. Essa caixa aqui, vocês devem ter visto na escola, tá verificando se um valor é maior, essa aqui menor, essa aqui igual. Então, vou pegar essa aqui, ó.
Eu não sei se vocês percebem, mas esse formatinho aqui, ó, é igual esse daqui, ó, dos sensores, que encaixam aqui, geralmente, não é? Essa caixa aqui, ela também encaixa aqui, tá vendo? Então, eu posso colocar qualquer valor digitado aqui, por exemplo, verificar se 90 é igual a 50, mas eu também posso adicionar uma variável dentro dessa bolinha aqui. Tá vendo que ela tem o mesmo formatinho? Eu posso arrastar e colocar uma aqui. Então, eu posso verificar. Se meu tempo foi igual a 50, eu posso pôr para poder parar o programa ou para exibir uma mensagem na tela do usuário, para parar o tempo. Então, a gente pode, por exemplo, eu quero que pare. Então, quando eu quero que para parar o tempo, eu posso colocar para mudar a minha variável para zero. Só um exemplo. A gente pode mudar ela então para zero. Se o tempo for igual a 50 segundos, eu vou diminuir isso aqui para 5 para ver se vai ficar mais fácil. Exemplo. Aí eu tenho que olhar, porque eu não sei se tem uma opção para poder parar o cronômetro por completo, mas seria mais ou menos nesse estilo. Então, se eu clicar aqui na bandeirinha, que eu tenho que definir isso aqui para zero primeiro. Então, se eu fizer isso aqui por 5 segundos, a princípio ele vai zerar meu cronômetro, tá vendo? Ele voltou e zerou. Assim, no Scratch, se vocês conseguirem saber o tempo que vocês querem definidos, a primeira solução é melhor. Vocês concordam comigo? Ela é melhor. Então, se você tem um tempo já definido para uma ação, a primeira opção ela é melhor. Só que se, por exemplo, eu quero que alguma variável resete ou volte para o valor zero, essa segunda solução pode ser útil para a gente, não pode? É igual a Estela falou, se ele encostar em uma borda, zerar o tempo, se ele pegar uma... Como que chama? Tipo aqueles reloginhos que tem em jogo, vocês já viram? Que você coloca um reloginho lá e você passa lá pelo reloginho e você ganha mais tempo. Você pode aumentar esse tempo, você pode colocar ele para diminuir esse tempo, enfim, de várias maneiras. Você pode definir um número e diminuindo aos pouquinhos. Então, dá para vocês trabalharem com essas duas lógicas e mexerem no tempo. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Ok, vou mostrar. Você quer que eu monte a primeira solução também, para vocês tirarem print? E aí eu monto, vocês tiram das duas. O que vocês acham? Só essa? Beleza. Então tá aqui, ó. Vou tirar print aí. Conseguiu tirar aí? Beleza. Quanto tempo. Como assim, Stella? Tipo assim, você quer saber como que a gente consegue ver o tempo que a pessoa usou para fazer alguma coisa? Não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer.
Para ver esse tempo, a gente pode usar exatamente do jeito que estava antes. Aí, para a gente poder colocar para parar, em vez de colocar igual a 5, a gente pode pegar uma outra variável, por exemplo, aqui colocar itens pegos, sei lá, coisa assim. E quando esses itens, por exemplo, se eu colocar itens igual a 5, a gente para o tempo. Entendeu? Aí teria que dar um jeitinho de parar o programa. Por exemplo, você colocar, sei lá, um número. Vamos pensar na outra caixinha, que eu acho que ela vai ficar mais intuitiva para a gente mexer, tá? Vamos pegar aqui a outra, de repita 10 vezes. Então, aqui, o que esse aqui está fazendo? Ele vai repetir esses comandos, todos que estão dentro dele aqui, ó, 10 vezes. Então, ele vai esperar um segundo e vai contar o tempo. Se eu pegar 5 itens, por exemplo, e montar uma condição para que esses itens, sei lá, sempre se eu encostar. Isso aqui tá no lugar errado, perdão. Se, vamos supor, se. Esse aqui não vai botar aqui, não. Isso tá bom. Esse aqui. Se eu encostar, por exemplo, lá, se meu gato encostar num lugar aqui. Vou só colocar aqui qualquer coisa. Você tá encostando na menina lá. Eu vou adicionar um na minha variável de itens pegos. Vamos supor que a gente tem isso aqui. Esse aqui não pegar. Aqui, ó. Se os itens pegos forem igual a 5, aí eu não sei se. Vou adicionar aqui, ó. A gente vai mudar o tempo para 0. E aí eu teria o tempo certinho. Era isso mais ou menos que você queria ver ou não? Tá. O que ainda tá em dúvida para você? Você quer, tipo, que o tempo fique estático na tela? Tipo, que pause como se fosse pausar o cronômetro? Tá, entendi. Aí, eu não sei direito como é que a gente pode fazer, sendo muito sincero. Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, o tempo ele vai parar, querendo ou não, em 10 segundos, né? Mas eu realmente não sei como é que a gente pode fazer isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou estudar como é que a gente pode fazer isso, e aí na quarta-feira eu te dou uma solução, pode ser? Beleza. Eu realmente eu não sei, eu não pensei nesse pedaço. Eu vou olhar e aí você me lembra que eu vou te dar essa resposta. Tá bem? Deixa eu anotar aqui, só para não esquecer. Beleza. Uma outra coisa também que eu vi, eu não lembro quem foi, mas que queria fazer acho que era de uma varinha, e ela ia duplicando uma bolinha para poder chegar no personagem. Se a pessoa quiser se manifestar para dizer quem é, pode manifestar. Realmente eu não vou lembrar quem é, porque na última aula eu esqueci de perguntar o nome de vocês, inclusive, né? E aí eu queria mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. Vocês topam? Todo mundo topa ou vocês estão dormindo aí? Só a Estela tá me respondendo. Tá bom. Então vamos ver isso aqui, ó. Eu vou apagar aqui então.
Aqui. E aqui também. Ok. Vamos pegar aqui mais um ator. Vamos pegar uma bolinha de qualquer. Isso que tá bom. A bolinha aqui. Eu só vou reduzir ela de tamanho para ficar um pouco... Essa aqui é a bolinha já até RGB, pô. Sim, ok, tá bom assim. Vou pegar um outro ator aqui. Ficar um pouco mais intuitivo aqui o trem. Eu vou pegar essa daqui, ó, igual era proposta, tá, gente? Mas se vocês quiserem, vocês poderiam desenhar tudo mais. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Eu quero que essa bolinha ela se mexa. Então vamos fazer o movimento da bolinha, né? Então vamos aqui, ó. Sempre que a gente apertar uma tecla, vamos supor que eu quero espaço para poder fazer o tiro, tá? Eu pressionar espaço, minha bolinha vai mexer 10 passos. Então, se eu tiver com a tecla espaço pressionada, minha bolinha mexeu 10 passos. Aqui, ó. Vendo? Só que ela mexeu, mas a bolinha saiu. Não aparece outra aqui, né? A gente pode... Tem uns jeitos que a gente pode usar para fazer isso aqui, tá? Mas o movimento básico da bolinha é esse aqui. Se eu pressionar minha tecla, ela vai mexer. Eu posso aumentar o número de passos, enfim. Dá para deslizar ela até uma posição aleatória ou até uma coordenada específica, se vocês quiserem. Eu vou deixar assim, de um jeito mais simples. Até mesmo mirar por mouse dá para fazer. Mas vamos deixar um pouquinho mais simples. Então, eu quero que isso aqui funcione sempre. Então, vamos adicionar a caixinha do sempre aqui. E vamos definir para isso funcionar toda vez que minha bandeirinha for clicada. Então, sempre que eu adicionar na tecla espaço, ela vai mexer. Tá vendo? Ela vai sempre mexer. Isso aqui vocês conseguem entender? Beleza, só que a gente tem falhas nesse aqui, né? Porque se eu apertar espaço aqui, a bolinha tá sumindo, não aparece outra aqui. Então, nós podemos fazer um jeito para poder mexer. Agora tem que achar a opção aqui, né? É que eu achei. Tá vendo esse aqui, ó? Cria um clone para este ator. Cadê a bolinha aqui? Acho que é isso aqui mesmo. Se eu clicar aqui, eu vou estar criando um clone da minha bolinha, tá vendo? Eu cliquei aqui, ele criou um clone. Eita, peguei, agora não funcionou não. Enfim. Eu consegui criar clones das minhas bolinhas, é porque eu criei de outra. Tá vendo? Essa aqui era original. Então, se eu clicar aqui... Aí, não sei, a gente tá criando bolinhas em outros lugares. Mas, enfim. Se eu clicar aqui, eu vou gerar outras bolinhas. Então, eu consigo fazer várias bolinhas dessas atirarem. Eu crio um clone de uma e atiro a próxima. Eu crio o clone de uma e atiro a próxima. Vocês conseguem entender? Posso explicar de novo, sim. Olha só. Deixa eu apagar essas bolinhas aqui, que elas estão tudo paendo aqui o programa. Calma aí que agora tá cheio de coisa aqui. Tá, vou ter que... Vai ficar com esses clones aqui, depois eu tiro eles. Vamos de novo na bolinha. Aqui, ó. Nós vamos fazer o movimento da bolinha de novo, já que eu apaguei, né?
Então, ó, sempre, quando a gente mexer nessa bandeirinha aqui, eu vou deixar ela assim grande mesmo. Os bolinhos aqui vocês podem ignorar. Inclusive, tem acesso que pode... Enfim. Nós vamos, então, sempre que a nossa tecla for clicada, né? Cadê isso aqui? A gente vai... Por exemplo, aqui eu coloquei de espaço pressionada, a gente vai mexer na bolinha. Até aqui você conseguiu entender, certo? Então, Antonella, eu vou descobrir isso aqui agora junto com vocês. Vamos ver. A princípio, eu acredito que seja por bolinha. Vamos descobrir. Às vezes eu tô descobrindo coisa igual vocês aqui. Nós vamos ver. Tá, então vamos continuar aqui. Então vamos encaixar aqui dentro do sempre. Só que se eu adicionar só tirar essa bolinha aqui, ela vai mexer sozinha. Eu não tenho outra bolinha aqui para tirar depois de novo. Então, para isso a gente cria um clone. Cadê aqui o clone para a gente poder criar aqui? Aqui, ó. Cria um clone deste ator, que no caso seria a bolinha. Não. Então, se eu clicar aqui, eu crio um clone. Vendo? E aqui agora já deu ruim. Aqui tá criando clone de outras bolinhas. Mas, enfim. Se eu clicar em criar um clone do ator, ele vai criar várias bolinhas. Vou ver se eu consigo fazer um trem aqui para desaparecer essas bolinhas aqui, porque tá me incomodando. Ok, deu certo. Tá, deixa elas aqui no cantinho bem. Então, a gente precisa fazer um jeito para toda vez que as bolinhas mexerem, apareça uma nova aqui. Então, se eu criar um clone e atirar essa daqui, eu vou ter uma nova bolinha para poder mexer. Só ver aqui. Você tem mais uma opção de clone para a gente poder ver se a gente consegue refinar esse programa nosso aqui. Olha os clones aqui, ó. Também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha só, nós podemos fazer assim também. A gente já viu como é que a gente vai mexer com essa bolinha. A gente também pode esconder, por exemplo, essa bolinha daqui, a principal, que provavelmente eu já escondi, eu não sei onde ela tá. Mas eu posso esconder ela e aparecer com ela de novo quando eu clicar nas teclas. Então, dá para a gente poder fazer esse movimento de duplicação aqui. E toda vez que a gente jogar uma bolinha, ela vai duplicar. Fala, só que eu perdi o ator principal aqui do negócio, eu vou ter que procurar ele de novo. Espera aí. Aqui, eu achei ele, tá aqui, ó. Então, a princípio, o que a gente está mexendo aqui, né? Nós estamos colocando... Tem que ver se vai funcionar, né? A gente criou um clone desse ator e ele está mexendo. Tá vendo que ficou vários atores aqui? Eu criei? Estão todos mexendo.
Porque esse aqui está mexendo 10 passos, esse aqui está mexendo 10 passos, esse também, esse também. Então, a gente criou um monte de bolinha. Dá para a gente poder espaçar os nossos tiros? Porque vocês viram que a gente criou um monte de tiro de uma vez, né? Isso aqui no programa virar uma bazuca. Dá. Exatamente, Stella. Isso que eu estava falando agora. Dá para a gente fazer exatamente isso. A gente pode esperar um tempo e acionar a próxima. Esperar um tempo e acionar a próxima. Exatamente isso que eu estava falando. Perfeito. Isso aqui tá uma bagunça, gente. Desculpa. Eu não planejei fazer isso aqui agora, não. Então, ó. Vamos esperar aqui um segundo. E mova 10 passos. Vamos ver se vai resolver o problema. Senão, ferrou que vai ficar tudo bagunçado. Então, aqui é original. Vamos ver. Tá vendo que não tá mexendo? Tá mexendo. Só que elas só estão mexendo 10 passos. Elas não continuam mexendo. Mas nós temos uma coisa que a gente pode talvez fazer. Aí é um teste. Né? Tem essa opção aqui, ó. Quando eu começar com o clone. Se eu for mexer com o clone, a gente pode talvez colocar para esse clone mexer os passos deles. Será que vocês acham que vai funcionar? Será esse negócio? Eu não tenho certeza não, pra falar a verdade. Tá muito confuso para vocês essa explicação? Se a gente conseguir chegar na conclusão, eu vou voltar e vou explicar direito para vocês, viu, gente? Eu preciso que vocês sejam sinceras. Tá, eu vou voltar. Eu vou voltar depois, tá, gente? Deixa eu só terminar de montar aqui. E aí eu vou explicando aqui para vocês, depois eu vou voltar, viu, gente? Não precisa preocupar, não. Pode ser uma boa ideia, Estela. Eu pensei em fazer nisso também. Talvez vai funcionar melhor. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Aqui eu vou colocar pela minha posição aleatória para ficar mais legal. Isso aqui tá errado. Eu vou voltar depois. Ok. Mas tô com medo só de dar ruim esse trem aqui depois. Enfim, vamos fazer um teste aqui então. Apertei aqui. Elas estão indo para lugares aleatórios, tá vendo? Só que aí tá clicando, duplicando da de cá. E a próxima tá duplicando sempre da próxima. Aí eu vou ter que verificar o que eu vou fazer. Enfim. Mas isso aqui não é um problema para nós. Não, isso aqui é tranquilo. A gente resolver. É só a gente não colocar uma posição aleatória e colocar isso aqui numa posição definida. Enfim. Vamos colocar aqui, ó. E colocar a coordenada que a gente está, que já é essa aqui mesmo. Então, se eu começar, a princípio ele já vai começar a mexer. Cadê os outros que tem aqui? Tá vendo que tá mexendo um pouquinho? Ah, porque tá mexendo para a mesma direção, né? Tá certo. Mas tá. Depois eu posso mexer nisso aqui, não tem problema. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Talvez em vez de 10 passos, a gente possa aumentar esse número de passos aqui. Seja talvez uma ideia interessante.
É porque aí tá indo de acordo com o ponteiro do meu mouse. Aí dá pra gente espaçar esse tempo aqui e vai ficar certinho. Eu vou mexer de novo com isso aqui, tá? Ok. Dá também para esperar mais tempo entre um tiro e outro, e aí dá para ficar tranquilo com isso aqui. Então, vou voltar aqui para explicar para vocês, tá? Primeiro, a gente vai começar o programa quando minha setinha for minha setinha não, perdão, minha bandeirinha for clicada. Então, aqui, ó, sempre que eu pressionar a tecla do espaço, eu vou criar um clone novo dessa bolinha aqui. Vou esperar mais uns 3 segundos aqui pra gente ver e aumentar esse meu espaço, acho que vai ficar melhor. Vamos ver se vai ficar melhor. Aqui. Se eu apertar aqui, vai esperar 3 segundos e vai gerar uma nova bolinha, tá vendo? No caso aqui ela tá indo de acordo com o ponteiro do meu mouse, mas dá para tirar também, tá? Então ela tá sempre andando os passos e vai estar sempre mexendo. Tá vendo? Então, eu tô esperando 3 segundos, tô criando, perdão, eu tô criando um clone dessa bolinha aqui, espero 3 segundos e tô apontando pro ponteiro do mouse a próxima bolinha. E ela anda 3, e ela tá andando 50 passos. Talvez a ordem seria melhor assim, ó. Isso aqui tá indo pra qualquer lugar, eu não estou entendendo o motivo. Mas tudo bem. Dá pra gente fazer isso aqui assim, ó. Ah, porque o meu tá aqui. É, não. E aí eu coloco ele onde eu quero. Deu pra entender um pouquinho melhor? Ou não? Sejam sinceras, viu, gente? É, não, sempre melhor praticar, né? Vocês verem, eu fiz aqui o negócio sem pensar muito previamente antes. Deu certo, mas foi mais difícil de fazer, né? Enfim, então dá pra fazer isso aqui assim. E se eu quiser depois ir escondendo, eu posso esconder os clones e esconder o ator também, e aí duplicando a parte deles. Né? Dá para fazer isso aqui também, de acordo com essa varinha aqui. A bolinha ficou meio grande, mas se a gente reduzir, talvez fique até mais bonitinho. Sei lá, colocar a bolinha de tamanho 50, tá vendo? Porque 50 passos aqui não fez muita diferença, né? Vamos ver aqui se vai dar certo melhor. Aqui ficou ruim porque eu caguei no ponto do mouse aqui. Tá vendo que agora parece que ela tá mexendo, andando um pouquinho mais? Aí se vocês quiserem 3 segundos ficou muito tempo, né? Vamos colocar, sei lá, 1 segundo de novo, pra gente ver como é que vai ficar isso aqui. Ó, ficou parecendo mais um tiro. Se quiser aumentar mais o tempo, também dá, também funciona. Tranquilo? Alguém mais tem alguma dúvida que queira tirar comigo, alguma coisa desse gênero? Ou não? As meninas que chegaram agora, as aulas, a primeira aula do Scratch, ela ficou gravada, tá? Então, se vocês quiserem acessar essas aulas, vocês podem e acompanhar de novo o que já foi feito, tá? Todo mundo sem dúvida, então. Então, beleza.
Como faltam 9 minutos para a gente acabar o horário, eu acho que a gente pode acabar por aqui, já que ninguém tá com dúvida mais. Ah, Stella tem uma aqui. Como fazer da esquerda e para o sinal da esquerda. Tá, eu vou mostrar aqui então. Deixa eu pegar esse aqui. Eu já fiz. Eu não consegui salvar esse trem aqui não, mas acho que nem vai rolar. Se eu ver se eu vou conseguir salvar esse trem. Se eu não conseguir salvar, eu passo sem problema pra lá. Ok, vou dar esse trem aqui, não tem problema não. Se não der, eu queria aqui mesmo, porque eu queria mostrar um outro projeto que a gente já tinha feito na primeira aula, que era nesse estilo também. Eu tô achando que esse trem vai dar não. Aqui, ó, deu certo. Vocês lembram desse aqui? Do nosso ônibus? Ou não? Então vamos ver aqui. Vamos mostrar primeiro o funcionamento. Se eu apertar a setinha, ele anda. Se eu apertar a outra, ele também anda. Eu só preciso voltar com ele para o primeiro cenário. Deixa eu montar. Ok. Então, é tipo a Boate Buzz. Ele vai andar e vai buscar mais meninas pela cidade, né? Então, primeiro, quando eu clicar a minha bandeirinha, o programa começa. Sempre. Então, o comando de movimento dele vai sempre acontecer. Não. Então, se eu estou tocando para a tecla, perdão, se eu estou tocando a seta da minha direita, ele vai andar para frente. Se eu estiver andando, se eu apertar a minha setinha para a esquerda, ele vai andar para trás. Eu coloquei, se ele estiver tocando na borda, ele muda de cenário. Se tocando em borda, ele volta para a posição inicial aqui e ele muda de cenário para urbano. Aí você tinha falado dele tocar para a minha borda da esquerda. Não sei, eu acredito que não tem essa opção de escolher qual borda ele vai encostar para poder mudar. Mas aí eu não sei direito como é que dá para definir isso nos cenários, né? E você mexer entre um e outro. Dá para você passar dele para um lado e passar ele para o outro a princípio. Eu acredito. E, por exemplo, se eu apertar o meu ônibus para trás, ele não muda de cenário, tá vendo? Se eu apertar ele para cá, ele vai voltar para o urbano, que é o cenário que está definido, tá vendo? Então, a princípio, só está funcionando a minha bordinha da esquerda. Era essa a sua dúvida? Por nada. Vou parar a gravação aqui.